professora Snap do Livre, que nós vamos falar de insulina. Bom, então vamos lá, falando de insulina. Insulina baixa é menor do que 3, tá? Né? E agora o número, se isso é micro unidades ou mini unidades por ml, enfim. Ótima é de 3 a 8 e alta é maior do que 8, tá? Aqui a gente tá usando por litro e ali ele usa por mililitro, tá? Então eu vou usar os valores de referência do meu exame, porque acho que fica mais fácil. Ele usa aquelas unidades para poder calcular o ROMA e R. Então eu vou seguir por aqui, ó. A insulina no meu último exame deu 4. E aí, o que você tem que considerar como valores de referência para a insulina? Estando a sua glicose menor e o seu IMC calculado até 25 quilos, o ideal é de 12 a 13. O IMC entre 25 e 30, de 12 a 19, o IMC a 23, tá? Então, usando... Eu viajei aqui no negócio das unidades. A gente tá falando, são unidades diferentes, mas o resultado é o mesmo, tá? A gente pode considerar essa tabela. Então, a minha estaria dentro da faixa ótima. Ele fala para primeiro você olhar para sua insulina total, para ver se ela tá baixa, normal ou alta. E depois calcular o ROMA e R, como eu falei, que vai determinar qual que é o grau da sua resistência à insulina. E assim, se é que você tem uma resistência à insulina, né? A resistência à insulina, como a gente já falou, ela é um preditor que você tem que cuidar. Se você não tem resistência à insulina, você tem sensibilidade à insulina, que é necessário, ou seja, seu corpo responde. Ter sensibilidade à insulina é uma coisa boa, porque no consumo de carboidratos e também de outros alimentos, o seu corpo tem uma resposta de insulina correta para aquele alimento, certo? Então, muito bem. Ele fala, se você tem a insulina menor do que 2 ou muito baixa, geralmente não é nem detectado. Aparece lá no seu exame que está abaixo dos valores detectados. E aí, se você tem uma insulina muito baixa, mas você tem uma elevada ou com uma hemoglobina glicada acima de 6,2, isso pode significar que você tenha a diabetes tipo 1, né? Porque você não está conseguindo produzir essa insulina corretamente, e aí você tem que acompanhar isso com... Ele fala que as causas mais comuns que ele vê para as pessoas que têm insulina muito baixa são as pessoas que não conseguem absorver corretamente as calorias, que estão numa situação de overtraining, que estão treinando demais e que não estão conseguindo se recuperar, podem estar com a insulina muito baixa. Pessoas que talvez tenham escolhido uma dieta de baixo carboidrato sem ter uma resistência à insulina, ou seja, sem a necessidade de se manter com os carboidratos tão baixos. Se a sua insulina está no nível ótimo, ou seja, de 3 a 8, você não tem com o que se preocupar, seu organismo está funcionando como deveria. Se a sua insulina já é maior, isso pode indicar um futuro risco a desenvolver uma diabetes tipo 2. E aí, calculando o ROMA e R, você vai avaliar como que está essa sua resistência. Aqui uma observação que é normal para crianças em fase de crescimento, uma insulina mais alta, tá? Chegando até uma insulina de número 15, de valor 15. Ele considera aqui que a diabetes gestacional não é uma coisa que aparece do nada, tá? Geralmente é uma coisa que já vai... estava com uma insulina um pouco mais alta antes de estar grávida, e aí com a gravidez ela aumentou ainda mais, e aí você entra no estado de diabetes gestacional, ok? Na verdade, a sua resistência à insulina estava escondida até você ficar grávida e descobrir que você tá diabética. Então vamos lá, como calcular o... Esse ROMA e R é o que vai calcular então o seu grau de insulina, de resistência à insulina. Então é a insulina vezes a glicose dividido por 400. No meu exame, tá? Ele já vem até calculado, 0,9. E aí, eles calculam aqui a faixa dependendo do seu IMC. A faixa tá um pouquinho diferente aqui da... Ele fala que a faixa ótima do ROMA e R é de 0,5 a 1,4. Então, se você tiver menos que 1, você tá excelente, você tá sensível à insulina, seu corpo tá funcionando corretamente. Se você tiver com o ROMA e R acima de 1,9, você já tem uma resistência à insulina. E acima de 2,9 você já tem uma resistência à insulina significante, ou seja, o seu risco de desenvolver uma diabetes tipo 2 já é bem maior, tá? E o que ele fala, claro, que nós vamos falar mais pra frente no livro, é que se você tá, então, com o seu ROMA e R acima de 2, você já tá resistente à insulina, e você fazendo as alterações que nós vamos propor aqui na sua alimentação, você já vai conseguir retornar esse seu ROMA e R ao longo do tempo para os níveis de sensibilidade normais. Então, mais pra frente, a gente vai falar dessas alterações na alimentação pra corrigir essa resistência. Vou dar um pouco de lado aqui pra carregar o celular. Bom, próximo exame que nós vamos falar, então, que aí já faz
parte do painel lipídico, as medidas do colesterol, então do triglicérides e das lipoproteínas de alta densidade, ou HDL, né, conhecido como o colesterol bom. Então, o que ele fala? O triglicérides ótimo está na faixa entre 40 e 100 mg por decilitro. O meu é 47. Nesse último exame, que tá até mais alto, inclusive, que a minha média histórica era até menor, 36 e 39. E o HDL ótimo para os homens é acima de 44 e para as mulheres acima de 50 mg por decilitro. O meu é 109 e na média histórica era 146 e 100. Não preciso nem falar, como vocês já viram aqui, eu tenho colesterol alto e eu tenho muito HDL, que é o colesterol bom. Claro que, mas como eu vou falar a seguir, o que importa, olhando para colesterol, é essa relação triglicérides-HDL. Se ela for positiva, você não tem... Então, os triglicérides, eles são nada mais do que a gordura que está circulando na sua corrente sanguínea. Então, ele representa todas aquelas em forma de gordura que estão disponíveis no seu sangue. Então, o que significa, quando você faz esse exame, você está em jejum, não quer... Essa gordura que está circulando não está relacionada à sua última refeição. O que ela representa? Ela representa a capacidade do seu corpo de produzir e armazenar gordura, que vai fazer o seu corpo armazenar gordura, o seu hormônio insulina, tá? Então, é importante entender essa relação entre triglicérides, insulina, glicose. Então, como nós falamos, a faixa ótima de triglicérides é entre 40 e 100 mg por decilitro. Ele fala aqui que um triglicérides muito baixo, ou seja, abaixo de... Significa, claro, que você tá magro, que você tá bem, só que se você tá com triglicérides abaixo de 40, isso não te dá muita margem. Não te dá uma margem de erro. Então, assim, uma margem de erro que eu digo, quando você, por exemplo, se for fazer um treino que dure com triglicérides muito baixo, num treino muito extenso, você vai ter dificuldade de ganhar músculo e ganhar força, porque você vai começar a catabolizar, porque você não tem mais margem, não tem de onde. Então, se você tá nessa categoria, é vital que você faça uma refeição pós-treino para repor isso que você tá perdendo de músculo, tá? Faz aqui uma observação que uma pessoa vegetariana que faz muito exercício com baixo triglicérides tá realmente no caminho do catabolismo total, para que ela tá queimando músculo e tá queimando. Muito bem, se você tem o triglicérides alto, ou seja, acima de 100 mg por decilitro, significa que o seu corpo está fazendo um trabalho excelente em armazenar gordura. Para que um dia você possa usar essa gordura, só que você nunca está usando. Ou seja, não é legal. Você está só armazenando gordura e não está acessando essa gordura, não está queimando essa gordura. Fala que se você está nessa situação, muito provavelmente você também tem gordura acumulada no seu fígado, embora o que a gente esteja medindo aqui é o que está sobrando de triglicérides na sua corrente sanguínea. A insulina alta, geralmente, é o que está por trás desse seu triglicérides alto. Por quê? Ela que controla o metabolismo de armazenamento. Mas que nós vamos falar de como controlar essa insulina nos próximos passos da dieta. Muito bem. E o HDL? O HDL representa quão bem o seu fígado está produzindo o colesterol bom, o HDL. Então, se você tem um triglicérides alto, é muito provável que você tenha um HDL baixo. E, em contrapartida, à medida que seu metabolismo melhora, o seu triglicérides vai baixar e o seu HDL vai subir. E aí, a relação entre os dois é muito importante, porque a gente está falando do melhor tipo de colesterol e do melhor tipo de colesterol. Então, vamos falar dessa relação. Aí, só porque eu tava mexendo aqui, agora que eu vi, né? Eu tinha um triglicérides abaixo de 40 nos meus últimos exames, apesar de um HDL muito alto. Ou seja, eu tava realmente naquela faixa daquela que não tinha espaço para erro, né? Ou seja, um treino mais pesado aqui, eu tava perdendo massa. Então, hoje, na verdade, mesmo com triglicérides mais, eu tô mais saudável. Então, é importante ter essa observação. Ó, como eu já falei, meu colesterol é bem alto. Então, para chegar nessa relação, basta dividir o seu triglicérides pelo seu HDL, né? No meu caso, deu 0,43. Tá até abaixo, para melhorar um pouquinho. A faixa ótima é entre 0,5 a 1,9. Se a sua estiver entre 2 e 3, você tem algum nível baixo, né, de resistência à insulina. Se for acima de 3, você já tem um risco significante de resistência à insulina e já um risco para doenças cardíacas, tá? É muito importante fazer o cálculo dessa relação triglicérides-HDL para acessar o seu risco de resistência à insulina e doenças. Mas se você não tá aí na faixa ótima, não se desespere, gente. Graças a Deus, a alimentação é uma coisa maravilhosa que você consegue mudar e reverter tudo isso. Ele fala, se a sua relação for baixa, assim como a minha, não tem problema, isso é desejável. Desde que o seu triglicérides não seja menor do que 40,
que te coloca naquela situação que eu falei, você tá no risco aí de perder massa muscular. Se a sua relação for baixa, por exemplo, como a minha, os atletas estão nessa situação e é normal do seu perfil lipídico. Se a sua relação for alta, ou seja, especialmente acima de, realmente você tem que cuidar da sua alimentação, porque você tá num risco maior para desenvolver doenças cardíacas, ter derrames e ter diversas doenças. Mas, como não se desespere que tudo tem solução. Bom, gente, eu vou terminar por aqui hoje o Snap do livro. Amanhã eu faço mais dos exames que restam só 2 exames. Mentira, faltam 3. Pra terminar esse primeiro painel de descoberta, e depois tem ainda o painel da tireoide. Mas espero que vocês estejam gostando. E depois vai